Hypar? Pessoal, tô vendo gente falar sobre hypar em cima do que aconteceu com o Gunner, né? Pode ser que algumas pessoas queiram fazer isso mesmo, tá? Mas a gente que leva a musculação natural, a gente precisa usar isso como exemplo, tá? Então a gente precisa desse momento para ver se os jovens escutam a gente, né? Principalmente eu, vou dar um exemplo meu, que eu tive experiências ruins aos 28 anos, né? Quase fui de arrasto, igual os jovens falam hoje em dia, né? Por conta de tomar as paradas, mano, né? Então eu tô aí há 14 anos levando a musculação natural para vocês. Quem me acompanha aqui faz tempo, sempre vê eu postando falando sobre o natural, né? Sobre produtos, suplemento, coisas que você pode tomar que não vai te fazer mal, entendeu? Sem ser esses sucos que eles falam hoje em dia, né? Na minha época era veneno, bomba, essas paradas. Hoje é o suco, né? Então a gente precisa sim usar esse momento para ver se alerta os jovens, porque já faz tempo que a gente vem falando sobre isso, né? E lá atrás eu já tive esse exemplo em 2011 com os is, né? Em 2012 eu parei de tomar as paradas, né? E daí em diante, né, eu comecei a compartilhar as paradas naturais, porém não tinha essa ferramenta que tem hoje em dia que consegue atingir milhões de pessoas. Mas mesmo assim, quando chegou essa ferramenta, eu comecei a compartilhar e tem gente que já me segue há muito tempo, que sempre vê eu falando sobre treinar natural, né? Com os manipulados, com 100% natural, suplementação, essas coisas, né? Eu recebo muito hate da galera harmonizada, não estou criticando eles, porém, eu já tive experiências e passo a minha experiência que eu tive, né? Que me fez ficar vivo até hoje, por eu ter parado de tomar as coisas, né? As paradinhas aí. Então, quando acontece isso com um jovem, a gente não pode se calar. Principalmente eu, que já venho faz tempo falando sobre isso. E quando acontece isso, eu tenho que soltar a minha voz, né? Compartilhar tudo o que for necessário para ver se alerta os jovens. Que isso não é legal, não tá errado, pessoal, tá? E influencers gigantescos eram grandes, era para estar falando, fazendo a mesma coisa. E aí você vê a galera, tipo, meio que dando aquela dribladinha, entendeu? Pô, fala a verdade, chega e fala, mano, é isso é perigoso, tudo mais, né? Mas sei lá, mano, não sei o que tá acontecendo. Fala a verdade, mano. Acontece isso, pode te levar a isso, e entendeu? Mas não, só tão, então eu tô fazendo o quê? Compartilhando o máximo de coisa possível pra ver se a galera ouve, mano. Porque os jovens é difícil, né? O jovem, ele já é difícil de ouvir as coisas, né? Igual eu tava falando, quando eu entro em live, tem jovem com 14 anos perguntando pra mim sobre as paradas. E eu falo, gente, eu não trabalho com isso. Aí eu explico de novo a minha história, o que aconteceu comigo, né? Pra ver se o jovem abre a cabeça e eu tento salvar pelo menos uma vida que tá ali me ouvindo. Faça ele mudar de ideia de alguma forma e busque uma coisa mais natural, né? Mas é complicado, cara. Então a gente precisa dessa ferramenta e do que está acontecendo com o menino para ver se a gente consegue alertar o máximo de jovens possível. Principalmente vocês, né? Tem muita gente que era próximo do menino que teria que estar fazendo isso, né? Você é próximo, você viu o que aconteceu e você ainda tá só criticando os outros que tá tentando fazer a mensagem chegar em outras pessoas. Não, você tem que alertar, entendeu? Mas tem muita gente que tá ali do lado que apoiava a parada, mano. Apoiava a parada, entendeu? E se não apoiava, pelo menos no mínimo tinha vendo o rapaz como um amigo, como um colega, como um próximo, deveria alertar e não alertou, mano. Era legal, entendeu? Então, mano, eu já tive esses amigos que era legal quando eu tava ali, pá, isso aí tem que jogar. Quantas merda que eu já fiz e a galera falava, puta, que da hora, e não é ninguém. O único cara que chegou em mim e me alertou foi um amigo meu que ele não está mais aqui. Infelizmente, ele passou por momentos difíceis e acabou tirando a própria vida, né? E ele foi o único que me alertou, mano. Falou, mano, sai dessas amizades aí, ó. A galera tá tudo sorrindo enquanto você tá se ferrando aí, entendeu? E era um cara X, mano, entendeu? Então é esses amigos que a gente precisa, não aqueles amigos quando a gente tá fazendo merda, os caras aplaudem
e pipipi, pipipi, entendeu? Tá ali passando a mãozinha na cabeça. Então a gente precisa de amigo que alerta a gente. É chato ouvir quando a gente é novo? Puta, o cara tá sendo chato comigo, tá pegando no meu pé. Mas é esse amigo que não vai te levar pro precipício, né? Porque você tá caminhando pro precipício e tá todo mundo aplaudindo, dando risada. O que acontece? Você cai. Aí agora aquele amigo que você chama de chato, que tá pegando no teu pé, é aquele que tá falando, mano, você tá indo pro lado errado, você vai cair no precipício, né? Mas com a imaturidade a gente não ouve esse cara que quer nosso bem. E a gente vai pro precipício com os outros aplaudindo. Beleza? Então a gente precisa desse espaço sim, né? O que aconteceu com o menino, com o Gunley, pra gente levar um. Tentar abrir o máximo de cabeça desses jovens de hoje em dia. Beleza? Então, às vezes, o hype ele é necessário para que a gente consiga alentar mais jovens possível. Beleza? Valeu, tamo junto.